Nesta manhã de terça-feira, 23 de dezembro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesse tempo de preparação para celebrar o Natal do Senhor, a liturgia nos coloca no dia de hoje o nascimento de João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor. De fato, a promessa de Deus para a humanidade falava de João Batista, que deveria abrir as portas da conversão, abrir esta porta para esta conversão do coração, pois o Messias será o Deus que reconduz ao bom caminho os pecadores. Por isso, João Batista pregou um batismo de conversão. Toda a sua pregação foi em função da conversão, exatamente preparando o caminho, acertando os montes para que todos aqueles que ali chegavam pudessem assim se preparar para o Messias que estava às portas. Então, hoje, celebramos também o Dia do Vizinho. Quero rezar, então, por todos os meus vizinhos aqui, próximo ao Colégio Madre Leônia. Dia do Vizinho, e nós temos aqui na página do Evangelho os vizinhos que se alegraram com Isabel e Zacarias por causa do nascimento do seu filho João Batista. Diz o Evangelho que completou-se o tempo de Isabel. 9 meses se passaram e Isabel deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel.
Nós sabemos que Isabel era considerada estéril, Isabel já estava de idade avançada e Deus foi misericordioso para com Isabel. E por isso os vizinhos e parentes se alegraram com ela. Louvou a Deus pelo nascimento de João Batista. Ainda mais, 8 dias, quando era o tempo de apresentar o menino, a criança, ou de dar-lhe o nome, queriam dar o nome do pai Zacarias. Lembra quando da concepção de João Batista, que Zacarias não acreditou e ficou mudo? O anjo Gabriel tinha avisado a Zacarias que ele ia ficar mudo porque ele não acreditou na promessa de Deus. É um convite a cada um de nós, queridos ouvintes, para acreditarmos na promessa que Deus tem na nossa vida. Por mais que tantas vezes nós pensamos que o mal vai vencendo, mas em outra passagem diz a respeito da igreja que o inferno não prevalecerá sobre ela. Então, vamos acreditar na promessa de Deus. Vamos hoje também nos alegrar com Isabel, com Zacarias, com os vizinhos e com os parentes, porque esse menino, como se diz, promete. Esse menino é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, pregar um batismo de conversão. Então, os vizinhos, parentes que estavam ali conversando e dando sugestões do nome do menino, era uma tradição dar o nome do pai, ainda mais o primogênito, não é? Ou podemos dizer assim, já com essa idade avançada e tudo mais, seria mesmo o único filho de Isabel. Isabel disse não, ele vai chamar-se João. E Zacarias, que não podia falar, estava mudo, como o anjo tinha dito, Zacarias então pediu um pedaço de madeira e escreveu: João é o seu nome. E eles ficaram assim admirados, até assustados, mas assustados mais ainda, porque nessa hora em que Zacarias dá o nome ao menino, confirma o nome do seu filho, assume aí de fato essa paternidade, a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Então, hoje é dia também de louvar a Deus pelo nascimento de João Batista. Trazer presente todos aqueles que se chama João, e muitos com o nome de João Batista, rezar por todas essas pessoas, rezar em especial pelos vizinhos que se alegram, que reúne, que conversa, que louva a Deus pelo nascimento de João Batista. Zacarias, lembremos aqui, era um sacerdote do templo e que agora ele louva a Deus também por tudo que Deus realizou na sua vida e na vida da esposa Isabel. Queridos ouvintes, a notícia se espalhou e os vizinhos, os parentes ali, todo mundo que ouvia falar de João Batista, do nascimento desse menino, se perguntavam, né? O que virá a ser este menino? E o Evangelho finaliza dizendo assim: de fato, a mão do Senhor estava com ele. Então, João Batista não é simplesmente o João,
mas é aquele que se tornou o Batista, aquele que batizou Jesus nas águas do Jordão. Então vamos pedir ao Senhor para que nos alegremos também com Zacarias, com Isabel, com esse bebê que nasce, o João Batista. O João depois se tornou Batista, não é? Nos alegremos também por todos os feitos que Deus realizou em nossa vida. Podemos nos alegrar porque o Senhor também é misericordioso para conosco. O Senhor foi misericordioso para com Isabel, para com Zacarias, mas também o Senhor é misericordioso para conosco. E por isso, vamos hoje louvar a Deus pelo nascimento de João Batista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.